O programa Momento Jurídico está em Gramado, na Serra Gaúcha, acompanhando a 19ª Jornada Internacional de Direito, o evento jurídico mais importante do sul do país. Com ilustres palestrantes e com mais de 1.300 acadêmicos inscritos. Estamos começando num oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Coopnori, a cooperativa dos notários e registradores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. Vamos receber agora Dr. Silvio de Salvo Venosa, mais um ilustre palestrante desta 19ª Jornada Internacional de Direito. Dr. Silvio de Salvo Venosa, doutor em Direito pela USP, membro da Academia Paulista de Magistrados e autor de várias obras. Mais uma vez aqui em Gramado, nos encontrando, né, esse evento que sempre é um sucesso cada ano maior. É sempre um prazer voltar ao seu programa, não é? Ah, que coisa boa, muito obrigada. Estamos por aqui há 8 anos e nesses 8 anos nunca deixamos de falar com vocês. É verdade, nós agradecemos muito porque é uma honra recebê-lo. É recíproco. Doutor Venosa, a responsabilidade profissional é um dos capítulos da responsabilidade civil preponderantemente contratual. O que o senhor pode nos falar a respeito? A responsabilidade profissional geralmente é contratual. Sim. No entanto, a responsabilidade médica pode não ser, não é? Nós temos situações de atendimento médico onde não existe contrato. Sim. Mas, de qualquer forma, os princípios são sempre os mesmos. A presunção a ser seguida é que qualquer pessoa que exerça uma profissão deve conhecer os meandros necessários e fazê-la a contento. É o mínimo que pode ser feito, não é? É o mínimo. Não se pode admitir erros crassos. Todos erram em todas as profissões. O que não se pode admitir em qualquer atividade profissional, na sua, na minha, é erro crasso, erro ordinário, que foge à normalidade. Esses devem ser apenados e punidos. No seu entendimento, quais os novos rumos da responsabilidade civil? Nós temos hoje, na França, que sempre é a precursora da responsabilidade civil, a responsabilidade por precaução e prevenção. Sim. Segundo os franceses, o simples fato de não haver precaução e prevenção já implica no dever de indenizar. É não ter extintor de incêndio numa casa noturna, é não ter saídas numa casa noturna. Esse simples fato, vocês sabem a que eu estou me referindo, sim, infelizmente, esse simples fato de não haver prevenção já é punível, já é uma culpa absoluta que deve ser punida. Ok, doutor Silvio de Salvo Venosa, esse livro está na 14ª edição, Direito Civil, muito procurado por todos os acadêmicos aqui, né, que estão presentes nesta 19ª Jornada Internacional de Direito. Nos fale a respeito, então, desta sua obra. Quarto... São 8 volumes. 8 volumes. 8 volumes. O volume empresarial está na 3ª edição, que é o mais novo, mas os 7 volumes originários na 14ª. E nós vamos para a 15ª, 16ª, enquanto tivermos forças, iremos revendo os livros. Depois,
depois alguém fará a revisão. Ok. Sempre é muito bom, uma satisfação muito grande encontrá-lo aqui. Um grande abraço e, no mínimo, até o ano que vem. No mínimo, até o ano que vem. Muito obrigado. Dr. Lúcio de Constantino, advogado criminalista, mais uma vez participando como palestrante desta 19ª Jornada Internacional de Direito. Cada ano, mais inscritos, não é? Com este clima maravilhoso, estamos então iniciando essa jornada, que é o evento mais importante, né, jurídico do sul do país. É verdade. Cada vez mais a gente chega aqui em Gramado, nessas palestras, nessas convenções da empresa Humanas, do Jean Grey, e tem mais gente, e é muito legal. Nós vamos falar sobre a sua palestra, que estão todos aguardando para saber qual a importância da lei anticorrupção. Na verdade, nós temos agora uma nova lei que estabelece a responsabilidade objetiva das empresas com relação àquelas questões de corrupção. Então se chama a Lei Anticorrupção. E nós vamos examinar na palestra de hoje os efeitos desta lei, os efeitos da colaboração da empresa junto ao ambiente jurídico, junto ao direito penal, até nos elementos de prova, como então o direito penal acaba explorando esta questão. Esta lei, então, estabelece responsabilidades administrativas e cíveis, não é? Essas empresas que demonstrarem este ato. Justamente, existe uma multa muito pesada, uma responsabilidade muito destacada, e hoje no ambiente civil administrativo nós já temos uma colocação em termos de enquadramento legal para as empresas que estão envolvidas neste campo. Porém, nós temos que examinar também o reflexo jurídico no ambiente do direito penal, e isso vai ser feito aqui no nosso congresso. Agora, doutor Constantino, as empresas que demonstrarem políticas de prevenção à corrupção terão tratamento diferenciado? E qual é este tratamento? No momento que a empresa cria um programa de compliance, ela começa a estabelecer dentro dela própria uma estrutura de comprometimento com a legalidade. E isso vai ser avaliado efetivamente no ambiente da aplicação da multa, da responsabilidade dela, da empresa. Ok, bem esclarecido. Um grande abraço e até a próxima. Eu quero agradecer, cumprimentar vocês pelo programa, cumprimentar os Humanas, cumprimentar o Jean Grey, que está lá atrás, e fazer uma homenagem especial para este grande congresso. Muito obrigado. Vou conversar agora com o Dr. William Douglas, que é juiz federal, professor universitário, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Cumprimentos pela sua palestra, muito prestigiada e muito concorrida também, a sessão de autógrafos e a sessão de fotos. Foi ótimo, eu fico muito feliz. Primeiro de estar em Gramado é sempre bom, estar perto aqui dessa garotada nova, e como eu disse para eles são a melhor aposta que a gente tem de um país melhor. Foi muito bom, eu curti demais, até porque a gente pega um pouco aí dessa energia da garotada. É verdade, afinal de contas são mais de 1.300 acadêmicos inscritos, não é? Isso, e são quase todos os estados do país, 23 ou 24 estados, então foi um evento assim de grande sucesso. E tenho certeza que vai fazer diferença, porque tem algumas palestras mais sobre orientação, como é a minha, sim, algumas jurídicas, assim, mais técnicas. Então a gente deu para fazer um trabalho aí bem rico, bem fragmentado dentro dos vários fragmentos que a pessoa tem que dar atenção. Mas deixa eu lhe fazer a primeira pergunta, que tem relação com a sua palestra. Qual a estratégia que devemos utilizar para vencer na vida? Olha, vencer na vida é algo que as pessoas têm que querer. Infelizmente, a gente tem pouca orientação na escola, na universidade, sobre as leis de sucesso. Então, eu vim aí falar com o pessoal exatamente sobre as leis de sucesso, o que faz diferença. Por exemplo, caminhar a milha extra, fazer mais do que obrigação, ter um equilíbrio de energia, inteligência e integridade, aprender os relacionamentos, sim, porque para passar num concurso você pode até não precisar de ter bons relacionamentos, mas para ser um bom servidor, sim, um bom professor. Então, de um modo geral, a gente tem pouca orientação sobre isso, e eu me especializei nesse tema. O que as pessoas podem fazer para evitar cometer erros e para ter sucesso profissional. Nos tempos atuais, a tecnologia da informação é uma importante ferramenta, não é? Com certeza, não dá para viver sem. E o que o senhor pode nos dizer a respeito, então, de como eles reagiram a respeito dessa sua palestra? Porque nós vimos que todos vieram, não é, para lhe pedir autógrafos e tirar fotos. Não, foi bom, eu chorei, o pessoal chorou lá. Teve vídeo, não é? Teve vídeo, teve choro, teve aplauso. O pessoal foi muito gentil. E a reação foi boa. Eu fico feliz porque o que eu falei encontrou eco. Ou seja, alto astral, né? Alto astral, tem que Sempre. ter, que senão você não aguenta aí a pancadaria, não.
Doutor William Douglas, foi um prazer recebê-lo novamente no Momento Jurídico. Um grande abraço. Tá, muito obrigado, um abraço para todo mundo. Nós vamos aos comerciais e em seguida voltamos, dando continuidade à cobertura da 19ª Jornada Internacional de Direito, uma realização Humanas Empreendimentos. Em seguidinha, dando continuidade à nossa cobertura desta 19ª Jornada Internacional de Direito, vamos conversar agora com o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino. Uma satisfação muito grande revê-lo o senhor que está estreando neste evento, onde reúne mais de 1.300 acadêmicos inscritos. A satisfação é minha e apenas parabenizo os organizadores deste evento, congraçando especialmente estudantes e profissionais do direito de todo o estado, de todo o Brasil, discutindo temas de extremo relevo, temas extremamente atuais para o direito. O meu tema foi a questão relativa à indenização do dano moral, que é um tema que está na ordem do dia sempre, seja quanto à própria caracterização do dano moral e alguns institutos ligados a ele, seja quanto à quantificação da indenização. Pois bem, vamos então falar a respeito do tema de sua palestra. A violação ao princípio da dignidade humana pode determinar a necessidade de indenização por dano moral? Hoje há uma tendência na doutrina e na jurisprudência a tentar obter um conceito positivo, substantivo de dano moral, fazendo a ligação com os direitos da personalidade e a própria dignidade da pessoa humana. E, eventualmente, uma ofensa grave a um direito da personalidade, como a vida, a integridade física, psíquica, honra, liberdade, enseja, caracteriza a ocorrência de um dano moral. Qual a nova linha de pensamento do STJ em relação ao alcance do dano moral? Atualmente, o STJ está bastante permeável em relação aos vários aspectos controvertidos da indenização por dano moral. Então, por exemplo, em relação ao dano moral sofrido por pessoa jurídica, já está consagrado, inclusive com súmula, há um amplo reconhecimento também do dano moral coletivo e agora existe uma busca da fixação de critérios razoavelmente objetivos para a quantificação da indenização, evitando valores absurdos ou insignificantes, já que o dano moral é um instituto extremamente nobre e que deve ser prestigiado por toda a comunidade. Ministro, direito de imagem e dano moral podem ser reparados por meio de indenização pecuniária? Perfeitamente. É perfeitamente possível que o dano moral seja exatamente por uma violação no próprio direito de imagem e aí a solução que nós temos é uma indenização pecuniária. Ok, foi uma satisfação muito grande recebê-lo, espero revê-lo em outros anos aqui na 19ª Jornada Internacional de Direito. Um grande abraço. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado. Vou conversar agora com ele, doutor Auri Lopes Júnior, advogado criminalista, doutor em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid e autor de várias obras. Sempre nos encontrando aqui, neste espetáculo que é esta jornada, né, com mais de 1.300 acadêmicos inscritos, doutor Auri. É sempre bom, esse evento de Gramado é sempre muito interessante pela quantidade de pessoas, mas também pela diversidade das pessoas. Tem algumas que vem gente de muito longe, Porto Velho, Rondônia, Espírito Santo. Então é legal, fica uma diversidade. E é um clima interessante que se forma aqui em Gramado, todo mundo alegre, depois do almoço, né? Feliz de ter comido um monte, tudo quase caindo na cadeira, tanta comida. Mas auditório cheio sempre. Auditório cheio, isso é uma honra para mim. Sempre uma honra. Já faz muito tempo que me aparece sempre nesse horário. Então já se criou uma cultura, né? E uma tradição também, às 14h da sua palestra. Mas vamos falar então a respeito da palestra. Punição ou impunidade? Qual o maior escândalo? Então, o grande problema, hoje a palestra, de certa maneira, eu comecei falando um pouco sobre sociedade. Ou seja, a gente tem que se dar conta que sociedade é essa, um direito para quê e para quem, o que é o crime. Então, eu fiz uma leitura mais ampla do fenômeno crime, para depois chegar nessa questão processo penal e punição. Eu acho que o mais importante é que o direito sozinho não vai resolver, não vai dar uma resposta satisfatória, que a gente tem que ter uma visão dessa complexidade que aí está, mas, acima de tudo, entender que a gente, hoje, foi noticiado essa semana, o Brasil assumiu definitivamente o 3º lugar no mundo do ranking carcerário, com mais de 715 mil presos. E isso é um número que reflete uma fotografia de um momento.
Se você considerar a multidão carcerária flutuante, de gente que entrou e saiu, nós temos muito mais de 1 milhão de pessoas submetidas ao sistema carcerário. E aí você vai me dizer, bom, mas é um número muito elevado, porque nós também temos um problema sério de criminalidade. Sim, mas então significa dizer que esse número está aumentando e a criminalidade não diminui. Então nós temos que repensar a coisa. Não é só a punição que vai dar conta disso, e não é só a pena de prisão, que é igual a mais de 200 anos. Então eu queria sacudir um pouco para eles repensarem isso e depois, claro, inserir a minha perspectiva do processo penal, instrumento de garantias que não gerem impunidade se você respeitar a regra do jogo. Então isso é básico. Como conciliar equidade e respeito pela pessoa humana? Esse é o maior problema, talvez, do processo penal. Karen Lutz já dizia que uma das maiores misérias do processo é que para você chegar na pena, chegar no punir, você já vai punindo no meio do caminho. Então você já vai massacrando, já vai punindo. Aí no final, não raras vezes, ou você absolve e puniu injustamente, ou até condena, mas mesmo assim já puniu injustamente. Então essa é uma grande miséria. Nós temos que buscar a redução de danos no e do processo penal, de uma maneira em que você tenha processo. Por exemplo, se você tiver efetividade de direitos fundamentais, você já reduz a chance de um inocente ser condenado. Se você aprender a respeitar a imagem e a dignidade da pessoa, numa dimensão processual, mas também fora do processo, por exemplo, o problema da mídia. Nós temos hoje uma ausência total de lei de imprensa. Não tem. Temos uma mídia séria e comprometida em, digamos, ensinar e trazer fatos reais, mas temos uma outra parcela da mídia que deturpa as coisas. E nós temos, às vezes, uma exposição excessiva de gente que não foi nem acusada e que, ao final, às vezes, é absolvida e ninguém mais lembra, só lembra da acusação inicial. Então, esse massacre midiático cobra um sobrepreço muito grande. Ok, sempre é um prazer muito grande recebê-lo. E até a próxima, então, não é? Até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver se ano que vem a gente está de novo aqui juntos. Se Deus Espero quiser, estaremos. todos. Foi um prazer. Um grande abraço. Dr. Luiz Flávio Gomes, advogado criminalista, doutor em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid e presidente da rede de ensino LFG. Sempre muito aguardada por nós, a entrevista, e por todos os que estão aqui nesta 19ª Jornada Internacional de Direito, a sua palestra, que não é palestra, é um show-lestra. Isso, foi uma show-lestra, isso. Nós abordamos o tema Beccaria, 250 anos depois, ou seja, o que é que ficou do pensamento deste italiano que escreveu um livro fantástico em 1764, o que sobrou deste pensamento dele, é um livro indispensável, todos os acadêmicos de direito leram o livro dele, eu até escrevi um livro agora sobre ele, para fazer um balanço do que sobrou e como é que nós estamos vivendo o direito penal e o processo penal agora em pleno século XXI. Essa foi uma parte da palestra, a outra foi a show-lestra, aí sim então entra firme em motivação, falamos então da importância de estar motivado para os seus estudos, ter sonho, persistência, fidelidade, fidelizar gente. Estava lotado o auditório, ninguém saiu, ficaram todos o tempo que foi necessário do início até o final da sua palestra. Pois é, o pessoal então fantástico, são acadêmicos. Isso que é um sábado de manhã, não é? Após a sexta-feira que muitos devem ter ido se divertir, mas estavam todos aqui aguardando. Mas vejam o quanto que as pessoas, os estudantes, têm consciência do seu futuro. O futuro depende de estar bem informado. Então, um congresso como esse possibilita 1 milhão de informações para eles. Esse é o escopo do congresso. E é o que nós estamos fazendo. Então, o Jean Grey está de parabéns por ter organizado mais este congresso fantástico, 19ª jornada, e já convidando todo mundo para a 20ª, que vai ser um grande acontecimento, não é? Mas não há dúvida. O 20º é o número, então, que possibilita criar um mundo de expectativas em torno deste grande outro evento. Agora, uma curiosidade, Dr. Luiz Flávio Gomes. Por que Beccaria, não é? 250 anos depois? Qual a analogia com os tempos atuais? Isso é um livro que foi um best-seller no século XVIII. O que mais vendeu depois da Bíblia foi este livro, porque ele criticava aquela justiça do seu tempo, que era a justiça inquisitiva. Criticava, então, a tortura, a pena de morte, e tudo isso ainda é de uma atualidade impressionante, porque as coisas que ele falou verdades
verdades e verdades vale para toda a humanidade e toda a época. Ele foi, então, o precursor do moderno direito penal, do moderno processo penal. Então, essas coisas todas que eu fiz um balanço e chego à conclusão de que tem muita coisa fantástica dentro do livro dele, até hoje. Pois é, Cesare Beccaria, não é? Foi a primeira voz a levantar-se contra a tradição jurídica e a legislação penal de seu tempo, denunciando assim julgamento secreto. É isto. Os julgamentos secretos, as torturas que eram utilizadas para se alcançar a confissão e a delação, tudo isso, nos nossos olhos de hoje, são coisas absurdas que não deveriam existir mais. No entanto, ainda existem, porque há uma parcela da população que não é constituída de brancos, livres, proprietários e pessoas que têm, então, um respeito pelo Estado de Direito, mas muitas pessoas não têm ainda esse Estado de Direito, né? E é nesse sentido que a voz de Beccaria continua atual, porque muita gente é assassinada sem nada, assassinada bruscamente, violentamente, e lutar por estes direitos, pelos ideais de Beccaria, continua muito válido em pleno século XXI. Ok, Dr. Luiz Flávio Gomes, sempre é uma satisfação enorme recebê-lo. Um grande abraço e até a 20ª Jornada Internacional de Direito, que passa tão rápido que daqui a pouco já estaremos nos encontrando novamente. Com certeza, a 20ª já está aí pertinho, próximo ano estaremos juntos, e na 20ª com certeza virá Brasil inteiro, nós vamos ter todos os estados, aqui hoje quase todos os estados, e uma presença feminina marcante de quase 70%, né? No ano que vem, igual. Estamos juntos, falando de temas novos, outras novidades, e é aqui que todo mundo pode se atualizar. 20º Congresso, vamos lá, estamos juntos. Vamos conversar agora com o Dr. André Agnes Domingues, que é mestre em Direito Público pela Unicinos. Mais uma vez nos encontrando, é uma ótima oportunidade, não é? Esta 19ª Jornada Internacional de Direito, que passa tão rápido, que parece que foi ontem que eu lhe entrevistei. Exatamente. É uma alegria, uma responsabilidade, mas é, acima de tudo, uma satisfação muito grande poder estar novamente aqui em Gramado, convivendo com safras intelectuais de elevada contribuição ao mundo jurídico. Meu agradecimento ao trabalho que vocês estão fazendo também, Regiane, porque a imprensa é sempre a vista da nação. Ela é que leva a um conjunto maior de destinatários aquilo que nós produzimos, aquilo que nós instigamos aqui nesses encontros. Mas é efetivamente com uma consciência deste papel, desta função, não apenas do direito, mas do lidador do direito, que nós nos dedicamos a cada ano com maior estudo, com maior pesquisa, com maior oxigênio em relação às descobertas e às criações do direito. É isso aí. Mas vamos falar a respeito da sua palestra, né? Também ilustre palestrante deste evento, que o tema foi Direito e Jurisdição no Estado Democrático. O que podes nos dizer a respeito deste tema tão pontual? É um pouco de descoberta e um pouco de criação. Nós falarmos em direito hoje, nós falamos em funções do direito. Não apenas de solucionar conflitos, mas também de orientar condutas, de legitimar procedimentos, de se antecipar a determinados litígios. O direito é hoje um instrumento não apenas de controle, regulação social, mas é um instrumento de condução de boas práticas, de boas vivências, de boas realizações. E nós falarmos em direito e jurisdição, nós nos reportamos ao momento atual da ciência jurídica, onde há um deslocamento de uma centralidade do poder legislativo para o poder judiciário. Muito bem referenciou recentemente o ministro do STJ aqui, a ideia de que nem sempre a condução da lei leva a uma aplicação do direito. Hoje há uma liberdade, uma discricionariedade do Poder Judiciário de julgar contrariamente às leis, desde que fundamente isso é bom? Motive. É um paradoxo, é bom e ruim. Se nós compreendermos... Tem os dois lados, tem exatamente. Os dois lados. Assim como o direito, ele requer interpretação, requer adequação, requer motivação. O artigo 93, inciso 9 da Constituição demonstra bem isso.
uma transição de um período arbitrário do Poder Judiciário, decido conforme a minha consciência, decido conforme a minha vontade, para um momento republicano, democrático, de um Estado democrático. Eu decido com base naquilo que me é informado, por um princípio de demanda, de inércia, mas a partir de um convencimento da minha função social, da minha finalidade, de um exercício teleológico da minha função enquanto magistrado, enquanto juiz. É bem verdade que nós possuímos falhas não apenas dentro da magistratura, no Ministério Público, na advocacia, na academia, mas é importante que nós possamos nos auto-observar e corrigir. Falar em direito e jurisdição é nos reportar a uma liberdade maior, de um poder discricionário, de aplicar, de realizar o direito, nesse sentido de criar o direito. O juiz, no exercício de jurisdição, não está mais adstrito à ideia de declarar, desvelar, encontrar a norma correta e aplicar ao caso. Nós possuímos hoje, a partir da Constituição de 88, um fortalecimento de uma visão principiológica, os postulados, a ponderação, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, são conceitos abertos que o juiz, o magistrado, tem que determinar, tem que decidir para realizar. Realizar o quê? Estes valores que a sociedade elegeu. E nem sempre eles estão acompanhados da legislação, que ela é lenta, ela vem codificada, ela petrifica no tempo. A decisão não, ela é rápida. Qual é a necessidade que nós temos hoje? É de efetividade do direito. Não basta apenas declarar, eu tenho que realizar o direito. E o Poder Judiciário tem esta autorização, desde que com consciência, com responsabilidade, com fundamentação das decisões. Muito bem esclarecido, doutor André. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado a todos vocês e eu digo, estamos construindo, precisamos de todos por um princípio de solidariedade. Muito obrigado. Okay, obrigado. Estamos encerrando a nossa cobertura desta 19ª Jornada Internacional de Direito, uma realização da Humanas Empreendimentos, que foi realizada aqui no Hotel Serra Azul, em Gramado, na Serra Gaúcha. Agradecemos as empresas que viabilizaram esta cobertura: Zafari, Icatu Seguros, Fundação Enori, Planilife Seguros e Previdência, Amauri Bueno, Corretora de Seguros, Auri Lopes Júnior, Advogados Associados, Lúcio de Constantino, Advogados Associados, Servicop e Vital Sul. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.